Hoje nós vamos falar sobre haters, concorrentes e outros canais, galera. É uma ideia de vídeo que me surgiu aqui, eu tava filosofando, vi um outro canal também falando algo parecido e eu queria dar um pouco minha opinião, porque muitas pessoas ficam vindo falar com a gente sobre esse tipo de tema e eu queria colocar a nossa posição, como é que a gente pensa sobre isso, beleza? Então, não vai ser um vídeo de cultivo, vai ser um vídeo mais pessoal, mais humanizado, mas que passa muito aqui dos meus pensamentos. Então, se você já quer ver esse vídeo, deixa o like, se inscreve e bora lá pro vídeo. Chama! Cadu, sei lá qual canal roubou um vídeo, fez igualzinho de vocês, cara, até a thumb tá igual. Ah, aquela outra loja lá, galera, pô, o anúncio tá igualzinho da Cult. Pô, eles fizeram um produto bem parecido, o que tu acha? Ah, Cadu, sei lá quem tá falando mal de vocês, um haterzinho da internet. Galera, calma. A gente recebe várias mensagens sobre haters, concorrentes, outros canais, e eu queria ter uma conversa mais aberta aqui, mais humanizada com vocês, falando o que a gente acha disso afinal, né? A gente passou aí por umas situações de hate aí já há uns anos. Cara, quando você se expõe, vai vir, isso vai ocorrer, e não tem como você dominar uma indústria. Concorrentes vão existir, a mesma coisa para concorrentes de vídeo. Então, já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo que hoje a gente vai falar de haters, concorrentes e outros canais no YouTube. Show? Então, bora pro vídeo. Chama! E antes de tudo, antes da gente começar, lembrando que Cultlight é uma loja, a gente vende tudo que você precisa para cultivar na sua casa, além de educação. Nós também trabalhamos com cursos avançados, cursos para iniciantes, cultivo orgânico, mineral. Galera, tem tudo lá, a gente ensina a fazer tudo e tem os equipamentos também. Qualquer dúvida, chama nosso atendimento. Agora, vamos falar sobre esse tema, cara, um tema caliente e que a gente recebe muitas mensagens sobre, vocês não fazem ideia. Primeiro, vamos falar de outros canais no YouTube, como a gente se sente quando esse tipo de coisa acontece. Primeiro de tudo, cara, eu queria falar um pouco sobre mim e também como eu me sinto perante a criação. Muitos perguntam, Cadu, como é que você faz para ter ideia de vídeo? Como é que você constrói os vídeos? Galera, para mim é uma parada que a gente já fez tantos, que tá cada vez mais natural. As ideias, elas vêm muito da minha curiosidade. O que eu acho que é interessante, eu vou trazer pra galera. Eu acompanho muito pesquisa científica, então eu tenho alguns aplicativos aqui que me avisam das novas pesquisas de acordo com as palavras que eu tenho mais interesse. E eu sigo alguns canais gringos, sabe, para ter ideias também, beleza? Eu não consumo muito conteúdo nacional e acaba que eu nem vejo quando esse tipo de coisa ocorre, quando um canal fez um vídeo extremamente parecido, mas cara, essa parada não me incomoda, não me incomoda. Eu sinto que incomoda mais a própria galera. Eu não vejo nenhum canal aqui como um inimigo nosso, como um concorrente nosso, muito pelo contrário. Eu vejo que a gente vai se apoiando. Então, quando a gente está falando de cultivo no Brasil, cara, quantos tem coragem para mostrar a cara, quantos tem coragem para aparecer, quantos tem coragem até de máscara, cara, eu te garanto, você vai ficar ansioso criando conteúdo sobre isso. Tá todo mundo tentando sobreviver do próprio sonho, sobreviver desse nicho, e eu não julgo ninguém. Então, galera, vamos criar conteúdo mesmo. Então, o que eu espero? Criar um vídeo bem parecido com o meu. Cara, primeiro que eu nem assisto, mas eu imagino que esse canal, ele com certeza, ideia maneira da galera da Cult. Vou falar isso e vou somar. Então, quando eu espero, fez um vídeo parecido, cara, meu coração fica pensando, cara, tomara que eles tenham, sabe, somado coisas, incrementado, colocado mais blocos nessa pilha, nesse Jenga. Então, eu vejo dessa forma, não fico vendo como concorrente, até porque as pessoas, cara, são diferentes, cada um atinge uma bolha própria. Óbvio, vai ter as interseções das bolhas, mas cada um tem a sua própria bolha. Alguns vão preferir pessoas mais velhas falando, outras vão preferir pessoas mais jovens falando. Uma linguagem mais simples. Outras pessoas preferem uma linguagem mais rebuscada. Outras pessoas preferem pessoas mais animadas. Outras pessoas preferem pessoas mais calmas. Então, é isso. Eu acho que todo mundo tem que seguir criando e fazendo o que tem interesse e o que tem curiosidade. E eu acho que é isso. Então eu não fico
sabe, outros canais. Galera, a galera da Natural TV, a gente é amigo, a gente troca ideia, a gente troca informação quando a gente se encontra, pô, é sempre uma energia boa. De forma alguma, eu vejo os caras como um concorrente nosso, sabe? Eles têm a própria galera deles e fazem o próprio trampo deles. E outros na cena também. Cara, eu odeio picuinha no nosso nicho, porque parece coisa de quem não vive na realidade, mano, de quem não sai de casa. Galera, a gente é maconheiro, mais de metade do país odeia a gente tem portas fechadas em todos os lugares. Eu odeio briguinha entre grower, eu odeio, sabe, picuinhazinha de bobeira, mano. Sei lá quem roubou meu vídeo. Mano, já viu quantas portas eu tive fechadas na faculdade? Já viu quantos perfis eu tive deletado? Eu espero que criem mais conteúdos sobre a planta e mais conteúdos sobre o cultivo e a gente incentiva as pessoas também a criarem, cara, porque isso, pelo contrário, não atrapalha a gente, apoia a gente, porque quando você cria um conteúdo parecido com o nosso, depois o que acontece? A pessoa é recomendado o nosso, então a gente também vai chegar em mais locais. Eu penso muito que a comunidade tinha que se unir e não ficar de briguinha, é orgânico, é mineral. Galera, isso pra mim, mano, sei lá, mano, não faz sentido nenhum, sabe? A gente tem que lutar pelo quê? Por uma regulamentação, por uma legalização. Cada canal aqui, cada pessoa, cada cultivador, cada paciente, eles têm sua devida importância no nosso ecossistema, galera. Não é pra gente ficar, sabe, no egoísmo. Eu quero tudo pra mim. A mesma coisa sobre concorrentes, cara. Tem outras lojas de iluminação, tem outras lojas de cultivo, tem outras lojas de grow shop e sempre vão ter. Do que adianta a gente odiar os caras, ficar xingando os caras, sabe, ter rixa com os caras? É bom que eles atinjam outras pessoas também, é bom que a gente tenha pontos de comparação, é bom que tenha essa concorrência que faz com que as empresas também melhorem e sigam se evoluindo, sigam se melhorando, galera. Então, sabe, esse é um tipo de tema que a gente enxerga completamente de outra posição, galera. Eu sinto que a gente vai sempre buscando o melhor. E eu sinto também que aqui a gente olha muito internamente, então a gente não fica tão focado desperdiçando nossa energia nos outros, sabe? A gente foca em criar o nosso, a gente tem nossas ideias, nossos projetos próprios, nossas próprias criações. E, pô, se a gente tá incentivando os outros a criarem, mano, eu fico felizão. Mostra que a gente é uma referência, mostra que, pô, a galera tá gostando do que tá vendo e tá criando coisa agora. E aí agora a gente tem que ser cada vez melhor. Então é uma parada que me motiva muito, tá ligado? Então, não fica criando rixa no nosso nicho, mano. Porque a nossa rixa é com o Brasil, com as leis, com a proibição, com o racismo, sabe? Com a falta de uma regulamentação, com a falta de inserir cultivadores na regulamentação. Vai regulamentar o cultivo industrial e farmacêutico. E os cultivadores, mano? A gente precisa falar dessa parada, tá ligado? E brigar com quem que a gente tem que brigar e não ficar brigando, causando caos entre a gente, mano. Pô. E falando sobre haters também, cara, pô, quem acompanha aí o YouTube, o Instagram, qualquer coisa, sabe que a gente tem alguns haters por aí, querendo ou não. Tem pessoas muito invejosas nesse meio também, pessoas que não alcançaram o que gostariam e acaba que destila ódio, e a internet abre esse espaço, né, para as pessoas simplesmente falarem o que quiserem, porque elas não estão na sua cara, né? Eu queria até contar um caso que a gente teve, que esse caso fez assim, ó, na minha mente com haters, porque quando a gente começou a criar conteúdo, galera, lá em 2021, 2020, escrevendo os blogs, cara, a gente postava um texto de blog e vinham pessoas, às vezes, xingando a gente, falando que a gente não sabia nada, falando que sei lá o quê. Cara, e tinha um caso que aconteceu em 2022, 2023, eu sempre falo disso com o Matinho, que era de um hater. Teve um dia que a gente acordou, fez um post de conteúdo informativo, e veio um cara destilar ódio gratuito nos comentários, falando algum bagulho, vocês são os merdas, não sabem o que fazem, vendendo LED superfaturado, blá, 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 falando um monte de merda, xingando pra caraca a gente, sendo ultra tóxico. E aí eu cliquei no perfil dele, era um perfil fechado, e eu vi que o Matinho Cheiroso seguia ele. E o Matinho, cara, sempre foi um grande parceiro nosso, salve Matinho, cara, é um gigante, ele ensinou muito a gente.
E eu falei com o Matinho, pô, olha o que esse cara aqui falou pra gente, tu conhece ele, quem que é ele, qual foi, pra que essa ignorância e tal. Aí o Matinho me contou um pouco da história desse cara e me mandou uma print dos últimos posts dele e do perfil dele. E cara, esse cara, ele era alguém que queria estar no nosso lugar, que queria estar fazendo as coisas que a gente estava fazendo, que tentou e deu errado. E era um cara amargurado. E ele me falou, cara, esse cara, ele já tentou trabalhar na cena, ele já trabalhou no ilegal, foi preso, ficou vários anos preso, saiu, tá tentando trabalhar, mas não consegue desenvolver um negócio legal. E aí o print do perfil do cara era o cara tentando vender painel. Então ele veio tentar diminuir o nosso, mas na verdade diz muito mais dele do que diz da gente. E a maioria dos haters que aparecem, que vêm, às vezes também tem pessoas estressadas demais, com problemas pessoais, sabe, passando por coisas difíceis, se estressam com algo e o quê? Vai destilar todo o ódio dela, toda a carga dela por conta de uma parada que não tem nada a ver, numa pessoa errada que não pode nem falar nada, né? Então, querendo ou não, haters, cara, acontece, sempre vai ter. Se você tá no caminho certo, cara, você vai ter hater, você vai ter pessoas que, sabe, vão falar mal de você. A gente teve pessoas até gravando vídeo com minha cara no YouTube e me bullshitando, falando merda de mim. Onde estão essas pessoas hoje em dia, né? Onde nós estamos? O que a gente está trazendo de impacto para o mundo? E essas pessoas, o que estão trazendo de impacto para o mundo? Porque, cara, às vezes parece que as pessoas que a gente impacta positivamente, elas não falam tanto. E mesmo que elas falem, quando você recebe 100 comentários, você teve 100 comentários, 98 são positivos, 2 vão ser negativos. Qual que você dá mais valor? Às vezes você dá mais valor para os que mais pesam e não deveria ser assim. Você tem que dar valor para os comentários, para o impacto positivo, para a galera que você está mudando vidas, e a gente sente essa parada. Quando a gente vai em evento, cara, nunca, todos os eventos que a gente foi até hoje, nunca um hater falou comigo, cara. E pelo contrário, mais de 1000 pessoas, sei lá quantas pessoas já vieram contar histórias emocionantes pra mim, coisas de força, coisas que trazem uma energia, que trazem, sei lá, mano, um poder maluco. Então, a gente se conecta com essas pessoas e os haters, mano, é um barulho que some. É como se fosse um cachorro latindo na vizinhança, mano. Tipo, se você para de dar importância, ele vai morrendo. E se você realmente tá certo ali, se você realmente acredita naquela parada que tu tá fazendo, cara, pô, eles somem. Então, eu também não ligo muito pra isso, cara. Eu também não ligo muito pra isso. Óbvio que me estressa, óbvio que, pô, já tive minhas crises aqui de raiva, não falei nada, segui criando, coloquei essa energia em mais criação, cara. Pô, se alguém me estressa, se eu tenho algum problema, se eu tenho alguma questão, mano, eu vou redirecionar essa energia pra minha criação. Então, quando essa parada ocorre, mano, pô, isso é combustível pra mim. A mesma coisa com o mestrado. Quando fecharam as portas lá pra mim, falaram que não... Meu orientador falou que não queria uma pesquisa relacionada à maconha. Mano, isso me deixou, mano, energizado, porque eu falei, cara, quer saber, mano? Eu vou conseguir sim, e não vai ser com esse professor, beleza, mas eu vou fazer de tudo dentro do possível pra mudar de orientador e conseguir fazer a pesquisa que eu acredito, mano, porque quando você tá setado, mano, e você tá sonhando com uma parada e você enxerga aquela parada, e eu sinto que eu enxergo isso pra cannabis aqui no Brasil, eu enxergo essa mudança, mano. Não vai ter como mudar, não tem como você quebrar algo que é tão forte. Eu me sinto apoiado por todos vocês. E todo mundo que já encontrou comigo, me deu um abraço e apertou minha mão. Pô, eu não lembro os nomes, são muitos nomes, às vezes, sabe, a memória falha com a gente, né? Mas a energia, mano, eu sinto que eu tenho energia de centenas aqui atrás de mim, e é uma parada que já não tem mais como parar. Então, por exemplo, o YouTube deu strike na gente, deletou vários vídeos, não vamos poder falar de temas específicos, beleza, mano. A gente vai se remodelar, a gente vai se replanejar, a gente vai se reestruturar, bolar o que a gente vai fazer, mano, e vai novamente seguir trabalhando, seguir remando. A gente é jovem pra caraca, a gente tem essa energia, a gente tem esse fogo, mano, no coração pra mudança.
Então, eu queria passar um pouco dessas visões, galera, que essas brigas, intrigas, hater, concorrente, canal tal, fez sei lá o que, meu irmão, eu não ligo. Eu ligo pro meu trabalho. Eu ligo para as pessoas que a gente impacta. Eu ligo para essa rotina aqui de todos os dias de trabalho. Tenho coisas planejadas e anotadas para fazer, para construir. Até março já tem vídeo planejado, mano. Então eu tenho muito vídeo para gravar, muita coisa para fazer e a gente está trabalhando muito todo dia na criação. Então a gente nem fica olhando o que os outros fazem e não sei, eu acho que essa parada é que deixa a gente também com a mente saudável, porque criar, estar exposto, aparecer nas redes, cara, é algo que dá muita ansiedade, que, mano, mexe muito na cabeça da pessoa. Então, eu não sou um cara que fica consumindo mais, porque me dá muita ansiedade, sei lá, mano. Tu abre o stories ali, eu fico tipo, pô, eu devia estar gravando ao invés de assistindo, pô, eu devia estar fazendo ao invés de ir olhando. Pô, e eu sinto que às vezes isso vai mexendo nas ideias que eu tenho. Eu prefiro, sabe, não ver nada e seguir criando. Então essa é a minha filosofia, sabe? E eu enxergo os outros como os meus aliados. Eu sinto que tá todo mundo aqui pro bem da comunidade. Quem não é da nossa galera, cara, quem não é do nosso nicho, próprias pessoas já vão bater o olho, já vão rejeitar e já vão, sabe, colocar pra fora, mano. Porque isso aqui é cultura grower. A gente sabe, mano. A gente passa por essas dificuldades. Então, é isso, galera. Uma mensagem aí mais positiva. Eu decidi muito gravar esse vídeo porque a gente recebe muitas mensagens assim. Eu vi um outro canal lá que tava tendo umas DRs com outro canal e eu falei, mano, que insanidade. 2 cultivadores marginalizados que não podem nem mostrar o rosto às vezes, tretando por não ter feito vídeo parecido com o outro. Mano, a gente tem que tretar pra o quê? Poder fazer as coisas que a gente quer, poder mostrar o rosto, não sentir medo de do nada bate a polícia aqui e a gente é preso injustamente até provar o contrário. A gente tem que lutar pela mudança positiva, a gente tem que informar todo mundo como cultiva nessa parada pra todo mundo saber, mano. E mesmo que deletem tudo que a gente construiu, o conhecimento ele já foi espalhado e as ideias já atingiram as pessoas, tá ligado? Então, eu não gosto de picuinha aqui nessa porra. Tinha que todo mundo parar de brigar e vai lá construir mais um outro vídeo. E vai lá informar mais pessoas, tá ligado? Então fica aí, essa é a minha mensagem. Show? Qualquer dúvida, galera? Qualquer dúvida. Foi um vídeo muito freestyle, mas que falei do coração. E aí, o que tu acha dessas paradas? Deixa o like, se inscreve aí, comenta aí. Galera, precisando de equipamentos, quer dar uma moral pra Cult? Compra algum curso nosso, tem curso do iniciante ao avançado, cursos que deram muito trabalho para gravar, cursos mostrando o ciclo inteiro de cultivo. Então, é isso. Ajude a revolução do cultivo brasileiro. Chama ou não chama? Chama!